Olá, caro aluno. Eu sou o professor Rogério Oliveira. Seja bem-vindo à nossa videoaula da disciplina de Projetos em Eletromecânica para o nosso curso Técnico em Eletromecânica. Nesta videoaula de hoje, você irá conhecer o ambiente do AutoCAD. Fique aí com a gente. Ok, estamos aqui então na nossa videoaula do ambiente de trabalho do AutoCAD. O objetivo desta nossa aula é fazer que você conheça o ambiente que nós vamos trabalhar dentro do software do AutoCAD. Vamos apresentar para você todas as funções do mouse e também irei apresentar um formato resumido dos principais comandos que existem dentro do AutoCAD. Mas também é muito importante que você fique sabendo que os comandos que serão apresentados aqui, eles não vão suprir ainda todas as necessidades de todos os comandos existentes no AutoCAD, porque ainda existem uma grande gama de comandos para serem trabalhados dentro do AutoCAD. Então aqui nós temos a tela aonde é a tela de início do AutoCAD, chamada de tela de apresentação. Então vamos para a tela de apresentação do nosso AutoCAD. Quando você abrir o seu AutoCAD, você vai se deparar mais ou menos com uma tela nessa situação. Aqui na direita, nós temos a barra de Draw, ou seja, a barra de criação de desenhos. Então, nessa barra de criação de desenhos, você vai conhecer os comandos line, o comando polyline, polígono, retângulo, arc, círculo, enfim. Todos os comandos aqui que existem para a criação de desenhos, existe então aqui na barra de Draw. Mais aqui adiante, nós temos a barra de Workspace Control, ou seja, a barra do seu espaço de trabalho, aonde vai mostrar para você qual é o seu espaço de trabalho. Então, o seu espaço de trabalho eu fiz aqui nessa linha em vermelho aqui, ó, para você poder ver que aqui está o seu espaço de trabalho. Aqui em superior nós temos a nossa barra standard, ou seja, a barra padrão. É uma barra onde você vai ter lá para você abrir um novo arquivo, para você salvar o arquivo, e todos esses pontos aí nós vamos ver um a um pouco mais para frente, ok? Então nós temos aqui também o menu de barras. Esse menu de barras aqui em cima são os menus fixos. Então aqui você vai encontrar File, Draw, Format, Tools, Dimension, Modify, ou seja, todos os comandos que existem aqui, se você clicar em cada comando desse, vai abrir uma caixa em cascata de vários outros comandos. Então lá no Draw vai abrir aqui então esses comandos para você. Lembrando que esse menu de barras ele é fixo no AutoCAD. E essas outras barras que existem aqui nas laterais, elas são barras flutuantes. Você pode retirar daqui, trazer para lá, você pode retirar daqui, trazer aqui para baixo, pode retirar daqui e colocar aqui embaixo. Você vai definir aí a sua área de trabalho da forma como você queira trabalhar, da forma como que você acha que vai ficar mais esteticamente melhor para você trabalhar, ok? Continuando aqui, nós temos a barra de layers. Então, nessa aqui são as barras de layers. Você vai criar camadas, porque layers são camadas, né? Olha aqui, ó, escrevi aqui para você ver, são camadas. E nessa barra de camadas você vai poder colocar os seus desenhos, você vai poder colocar as suas cotas, você vai poder colocar detalhes em cortes. Então nós vamos mais para frente entender o que são essas camadas. Quando eu quero deixar uma camada ativa, quando eu quero deixar uma camada inativa, ok? Aqui nós temos as barras de propriedades do desenho. Quais são essas propriedades? As propriedades são as cores das linhas, são o tipo de linha que nós vamos usar, espessura das linhas. Mais para frente também nós vamos conhecer todos esses tipos de propriedades de cada entidade que nós vamos utilizar para poder desenhar.
Aqui nós temos a barra de Modify, modificação, ou seja, edição de desenhos. Então vai estar lá Erase, Copy, Mirror, você poder fazer um extend no desenho, estender o desenho, quebrar o desenho. Enfim, existem vários comandos que nós vamos conhecer aqui dentro da barra de Modify. Tá? Depois aqui nós temos a barra de Draw All Order, que é a gente ordenar, né? Então, como nós vamos aprender a ordenar aqui os nossos desenhos dentro do AutoCAD. Aqui eu coloquei aqui o... Opa, desculpa. Coloquei aqui o cursor, só para você poder dar uma olhada aqui como é o cursor. Então, aqui dentro do Workspace, nós vamos conhecer o que é o Workspace, mais para frente vamos falar sobre o Workspace. A nossa área gráfica, né, que eu já falei para vocês, que está aqui toda essa linha de vermelho. E lembre que eu já comentei com vocês em sala de aula o que é essa área gráfica, você determinar, perdão, você determinar quais são os limites da sua área gráfica para você poder trabalhar, ok? Depois nós temos aqui a linha de comando. Nesta linha de comando é onde o AutoCAD sempre vai conversar com você. Então aqui você vai dar entrada de um comando que você quer desenhar. E depois ele vai perguntar para você qual é o primeiro passo que você quer fazer após aquele comando, né? Então aqui no caso, olha, aqui no caso foi entrado com o comando line e o AutoCAD pergunta lá, ó, line specify first point. Então, especifique o primeiro ponto da sua linha. Então, você vai especificar como? Ou você clica na tela, num lugar qualquer da sua área gráfica, ou você entra com o comando de coordenada absoluta, ou você entra com o comando de coordenada relativa, né? Então, lembre-se que aqui nessa linha de comando é sempre onde o AutoCAD vai conversar com você. Então é muito importante você sempre estar olhando nessa linha de comando. Independente se você escolher um ícone de alguma ferramenta, qualquer ícone que você clicar na ferramenta, ele vai conversar com você através dessa barra de comando. E ele vai perguntar para você qual é o próximo passo que você quer fazer. Então, por isso, é muito importante você conhecer o nome de cada comando e você saber exatamente o que esse comando faz, porque assim vai ficar bem fácil para você entender o que o AutoCAD está conversando com você através aqui do prompt, né, da linha de comandos, ok? Mais aqui embaixo nós temos o Draft Settings, né? Fazer a setagem do nosso desenho. Vamos saber exatamente o que é, como que é setar o nosso desenho. E depois aqui nós temos o contador de coordenadas. Então aqui nesse canto sempre vai aparecer as coordenadas. Se você movimentar o seu mouse na sua tela de desenho, na sua área gráfica, você vai reparar que esses números vão estar sempre alterando. Por quê? Ele está mostrando para você exatamente qual é a posição X e qual é a posição Y do seu plano cartesiano, né? Então, para você também poder se localizar através dessas coordenadas, das coordenadas relativas ou das coordenadas absolutas, ok? Lá em cima nós temos a barra de títulos, onde vai aparecer exatamente aqui o que você está trabalhando. Então, se você salvou o desenho, vai aparecer o nome do desenho lá em cima para você, ok? Então, essa aqui é basicamente a tela do ambiente de trabalho que nós vamos estar trabalhando dentro do AutoCAD. Aqui nós temos o nosso mouse, a função do mouse. Então os mouse eles têm uma função um pouco diferente dentro do AutoCAD e é bom a gente saber disso, né? Então o botão do meio do AutoCAD, né, aqui ó, botão L, que é o botão rolante, ele dá um zoom e um pan, ou seja, ele move a tela no desenho. Então se você rolar para cima, ele vai dar um zoom out. Se você rolar para baixo, ele vai dar um zoom out. Então, ou seja, ele vai aumentar o seu desenho ou ele vai
diminuir o seu desenho, tá? E então nós temos aqui o botão de seleção. Ele ativa esse botão de seleção que é o botão da sua esquerda. Ele vai ativar os comandos nos menus ou selecionar uma entidade do seu desenho. Então, quando você tiver que selecionar qualquer entidade no seu desenho, você vai clicar com o seu botão esquerdo, com o botão de seleção, ok? Aqui no botão direito do mouse, você tem o botão Enter. Esse botão Enter, ele tem a mesma função que o Enter do teclado. Então, ou seja, se você clicar, selecionar com o botão da esquerda, se você selecionar qualquer comando e se você clicar com o botão da direita, você estará dando um Enter, ou seja, você vai estar aceitando aquele comando que você colocou. Se você colocar alguma função e der aquele Enter, vai funcionar como a mesma coisa se você estivesse dando um Enter lá no teclado, tá? Agora, no mesmo botão da direita, se você apertar a tecla Shift do seu teclado e apertar o botão direito aqui do mouse, então ele vai ativar o modo OSNAP. O que é o modo OSNAP? Nós vamos ver um pouco mais para frente, que são os comandos de precisão do AutoCAD, ok? Então, esses aí são os comandos do nosso mouse. Aqui nós temos os nossos menu de barras. Então, dentro desse menu de barras, nós temos o comando File. O que esse comando File faz? Então, aqui, olha, possui comandos de edição para criar e fechar, importar e exportar arquivos. Este comando também possui, entre outros, comando para imprimir desenhos e para sair do AutoCAD. Tá? Então, ali é o que nós vamos ver dentro desse comando File. O comando Edit, ele possui comandos de edição e tabulação de desenhos e você vai conhecer e você vai ficar sabendo como que nós vamos fazer a edição de um desenho e como que nós vamos tabular esse desenho. O comando View, ele é para você fazer a visualização de um desenho. Para você dar um zoom, por exemplo, num desenho. Você fazer um zoom out ou um zoom in. Ou seja, você aumentar ou você diminuir o zoom do seu desenho. O comando Insert. Neste comando Insert, nós vamos ver lá que nós vamos poder colocar algumas inserções de entidades do próprio AutoCAD, ou seja, de objetos que você desenhou no AutoCAD, e você também pode inserir outros objetos de um outro software. Depois nós vamos entender como que nós vamos fazer essas inserções através do comando Insert. O comando Format. Comando Format, o próprio nome já diz, é para formatar. Então nós vamos configurar lá os parâmetros dos nossos desenhos dentro do AutoCAD. Comando Tools. Tools são ferramentas, né? Então nós vamos conhecer lá quais são as ferramentas que existem dentro do AutoCAD para nós trabalharmos. Continuando ainda no menu de barras, você tem ali então o comando Draw. Perceba você aqui, aluno, que cada comando que está escrito aqui são os comandos que estão nessa barra aqui em cima, ok? Então aqui, ó, nós estamos falando do comando Draw, o comando Draw está aqui. Então o comando Draw significa desenhar, né? Então nós vamos ali, através do comando Draw, que nós vamos criar as entidades dentro do AutoCAD. Então quando eu falo em entidade, é bom que você já comece a se familiarizar com esse nome, porque entidade é tudo aquilo que você cria dentro do AutoCAD. Você criou um ponto na tela, você acabou de criar uma entidade. Você criou uma linha, juntamente com esse ponto, você tem duas entidades. Você criou uma linha, uma circunferência e um ponto, então você tem três entidades ali, tá? Então, sempre quando nós falarmos em entidade, é cada objeto que você criar dentro do AutoCAD.
O comando dimension. O dimension é o dimensionamento, né? Então nós vamos criar as cotas aí dentro do AutoCAD. Cota na horizontal, cota na vertical, cota na diagonal, cotas em ângulos. Então nós vamos conhecer aí quais são a forma de dimensionar o desenho e também a escala das cotas para ficar coerente com o desenho que você estará fazendo no AutoCAD. O comando Modify, como o próprio nome diz, é para modificar. Você vai modificar o seu desenho. Você vai, além da modificação, você constrói a entidade, né? Você vai modificar o seu desenho que você já fez ali na sua área gráfica. O comando Window, né? A janela, né? Então, menu para alternância de janelas, posicionamento da tela e também você pode fechar as telas. Então, é muito comum nós utilizarmos esse comando Window quando você quer fazer algum tipo de visualização naquele pequeno ponto ou quando você quer dar um zoom somente naquele local que você quer colocar ali. E aí tem o comando Help. O comando Help é um comando de ajuda no AutoCAD. Aqui eu coloquei como encontra-se em inglês, mas nós já temos várias versões do AutoCAD que ele já está em português. Inclusive eu vou deixar no link dessa videoaula, eu vou deixar aqui para vocês um link de onde vocês podem baixar o AutoCAD a partir da versão do AutoCAD 2017. Então tá lá, 2017, 2018, 2019 e nesse link só existe até a opção 2020. E nessas opções você vai poder baixar o AutoCAD em inglês, se você assim preferir, ou baixar em português, se você também não tiver assim uma boa familiarização com a língua inglesa. Então, depois no link desta aula, você vai encontrar lá o link para você poder baixar o seu AutoCAD. É bem simples, só seguir os passos que estão naquela aula que você vai conseguir facilmente baixar o AutoCAD na versão que você quiser ali, ok? Aqui nós temos o Drafting Settings, que é aquele comando que fica aqui embaixo na tela do AutoCAD. Perceba-se você aqui, aluno, que a tela da minha área gráfica está branca. E lá, quando eu apresentei primeiramente lá para vocês, ela estava preta, né? Então, nós conseguimos fazer essa alternância de cores na tela. Para deixar preta, para deixar branca, deixar amarela, deixar a cor que você quiser, ok? Então, o Drafting Settings tem aqui uma explicaçãozinha aqui melhor do Draft Settings, né? Então, esse aqui é o nosso Draft Settings. Então, o que serve? Para mudar esses botões de ícones para texto, clique com o botão direito em um dos ícones e desmarque a opção Use Icons. Então, você vai clicar aqui, ó, coloca o mouse aqui em cima, clique com o botão da direita e ele vai abrir essa caixinha. Abrindo essa caixinha, você desmarca essa opção. Automaticamente esses botões aparecerão de forma de texto como está mostrando aqui. Perdão, mais uma vez. Então, olha, cada ícone existente aqui, ele se relaciona com um desses botões que vai aparecer. Se você não estiver familiarizado com esses ícones, então clique com o botão da direita aqui em cima, aparece essa caixinha flutuante, você desmarca essa opção, então vai aparecer essas funções: Snap, Grid, Ortho, Polar, o Snap, o Track, do UCS, GIM, o LWT e o QP. Nós vamos ver como que é cada uma dessas funções aqui, o que ela vai proporcionar para você e como que você pode trabalhar com ela dentro do AutoCAD. Continuando ainda o Draft Settings, então você clicando com o botão direito em qualquer opção do grupo do Draft Settings, nós podemos então aqui
ocultar ou deixar visíveis cada opção. Então, olha, depois que você clicou aqui, se você clicar com o botão da direita, vai aparecer essa caixa flutuante. Você pode ver aqui, ó, que todos os comandos estão flagados. Então, ou seja, se eles estão flagados, significa que eles estão aparecendo aqui para você. Você pode ocultar. Como que você pode ocultar? É só você vir aqui e desmarcar aquele que você quiser ocultar e ele não vai mais aparecer aqui para você. Ou seja, ele vai ficar desabilitado. Então, ou seja, quando ele está azulzinho, está habilitado. Quando está cinza, está desabilitado. Além de você clicar aqui, olha, para você desmarcar, você pode usar um atalho. Qual é o atalho? Para o Snap, F9. Para o Grid, F7. Para o Orto, F8. Para Polar, F10. O Osnap, o F3. O Otrack, F11. O Dynamic UCS, F6. Dynamic Input, F12. Né? E o Kit Property você vai clicar no Ctrl mais Shift mais P. Então, essas são as opções que você pode utilizar para você deixar ela ativa ou desativada, tá? Então você pode clicar por aqui, clicando com o botão da direita em cima de qualquer um dessas opções, vai aparecer essa caixinha flutuante. Você pode desmarcar aqui. Ou se não, simplesmente, se você já gravou qual é a função, qual é o atalho de cada um, desculpa, a função não, qual é o atalho de cada um, você pode vir aqui, então, a partir do F3. Então, a partir do F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você tem as opções para você deixar ela ativa ou desativada. Vamos falar um pouco então sobre os comandos de precisão que nós temos ali dentro do Draft Settings. Então, o nosso contador de coordenadas, né? Então, quando nós vimos lá na nossa área gráfica o contador de coordenadas. Então, cada vez que você movimenta o seu mouse na tela, esse contador de coordenadas ele vai alterar. E é muito bom você saber que sempre as primeiras numerações são para as cotas X e a próxima numeração é para a cota Y. E também nós vamos ter numeração aqui para a Z. Então, quando você está desenhando em 2D, vai aparecer somente X e Y. Se você estiver desenhando em 3D, vai aparecer X, Y e Z. Lembrando que aqui no AutoCAD, o ponto separa as numerações, separa as casas decimais. Quando você quer separar X de Y, você vai usar uma vírgula, tá? Então, no AutoCAD, o ponto é para separar as casas decimais e a vírgula é para separar as coordenadas X, Y e Z. Perdão, gente, eu tô com uma tossinha um pouco meio chata, tá? De vez em quando vai estar aparecendo aí para vocês. Então, aqui nós temos o Draft Set. Vamos falar aqui, então, o que é o grupo do Draft Sets, tá? Está dividido aqui em 5 grupos. O Snap e o Grid, Polar Tracking, Object Snap, Dynamic Input e o Kit Properties. Então, esses são os grupos visíveis na barras de status, ok? Eles também estão visíveis na barras de status. E dentro desse grupo aqui, nós vamos trabalhar com todos eles e você vai conhecer todos esses grupos desses Drafting Settings, tá? Que é a setagem do nosso desenho. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o Snap e o Grid. O primeiro grupo lá, né? Snap e Grid. Então, para que serve o Snap? Olha lá.
ele vai tabular o seu cursor de tela na dimensão selecionada para que possamos desenhar com um pouco mais de precisão. Então você pode trabalhar em qualquer dimensão escolhida. Você vai ajustar o snap através dos guias do snap X, do snap Y, ou seja, do espaço. Tá vendo? Aqui, olha, tem uma caixinha aqui, ó. Especifique o primeiro ponto, X, e depois ele vai pedir para você o Y. Então, ou seja, aqui você tem uma linha de grade em X e você tem uma linha de grade em Y, tá? Os guias ângulo, base de X e base de Y são utilizados para se trabalhar em plano isométrico, tá? Então vocês já sabem o que é trabalhar em plano isométrico, que vocês viram lá na disciplina de projetos em eletromecânica para fazer desenhos em prancheta, né? Então você vai determinar quais são as distâncias entre um ponto e o outro, né? Então aqui no caso aqui ele está colocando como 20. Então o que seria esse 20? A unidade de distância entre esse ponto para esse ponto é 20. A unidade de distância entre esse ponto e esse ponto é 20. Então você tem uma unidade de distância de 20 para x, uma unidade de distância de 20 para y. O grid, o display de grid, é isso que você está vendo aqui, ó, essa tela cheia de pontinhos. Então ele cria uma grade de pontos dentro do seu Drawing Limits. O que é o Drawing Limits? Perdão, gente. O que é o Drawing Limits? É a sua área gráfica, é a sua área que está limitada para você fazer o seu desenho, ok? Então, você vai acertar o seu espaçamento nas guias de X e de Y e você pode ligar e desligar rapidamente através da tecla F7. Então, se você clicar lá na tecla F7, você pode ligar ou desligar o grid, ok? Para que serve esse grid? Quando você vai estar trabalhando com escala relativa ou com escala absoluta e você quer ter certeza que o seu desenho está saindo ali dentro daquela escala que você determinou lá no seu Snap, você pode utilizar também, ok? Vamos falar aqui do modo orto. Então, o orto, o que ele faz para você? Então, se você tiver com o orto ativado, as suas linhas ou qualquer outro elemento, ele vai ficar sempre paralelo ao eixo X e ao eixo Y. Você sempre vai conseguir desenhar linhas verticais e linhas horizontais com precisão, tá? Então, se você deixar o orto ativado, que é a tecla F8 lá, né? Se você deixar o orto ativado, você sempre conseguirá desenhar com precisão as linhas horizontais e as linhas verticais. Vamos para o comando Polar, Polar Training. O Polar Training é um sistema de ajuste magnético para se desenhar em certa angulação de uma forma bem mais rápida. Então, normalmente, ele vem ajustado com um ângulo de 90 graus, tá? Então, sempre ele vai estar lá ajustadinho com um ângulo de 90 graus. Mas você consegue fazer um ajuste para outros ângulos. Então, quando você entrar com esse comando Polar, você vai poder alterar aqui, ó, nessa caixinha aqui. Você pode colocar o ângulo que você quiser e ele vai desenhar para você ali no ângulo que você determinou, ok? O Snap, Object Snap. Então vamos lá conhecer o que é isso. Esse Object Snap, ele, como diz ali, é um sistema magnético para pontos de precisão em cada entidade que você desenhar na sua área gráfica. Então, quando ele estiver ligado, você pode obter um comando de precisão bem mais rápido dentro da sua entidade.
Então vamos ver, dar uma olhadinha aqui nessa caixinha do lado aqui, ó. Então vamos ver que está flegado aqui, ó. O endpoint. O que que significa endpoint? Endpoint significa o ponto final. Ponto final de quem? De uma entidade linha, por exemplo. Então, se você desenhou uma linha lá na sua área gráfica e você tiver com o OSNAP Endpoint ativado, se você pegar o seu cursor e colocar do meio da linha para a esquerda, ele vai ativar o endpoint final da esquerda, da entidade. Se você colocar do meio da linha para a sua direita, ele vai ativar, ele vai selecionar o endpoint direito daquela linha, ok? O midpoint. O midpoint, como o próprio nome diz, ele é o ponto do meio. Ele vai pegar exatamente o ponto do meio da sua entidade. Olha, interessante você dar uma olhadinha aqui, ó, nesses ícones, tá vendo? Quando você estiver ativado o endpoint, você leva o cursor do seu mouse para uma entidade, ou para a esquerda ou para a direita, e ele vai selecionar o endpoint, o seu cursor vai ser alterado para um quadradinho. Quando ele alterou para o quadradinho, você sabe que ele está selecionando o endpoint. Quando o seu cursor alterar, para um triângulo, você já pode saber que ele está tentando selecionar o midpoint daquela entidade, ok? O próximo aqui é o center. O center, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar exatamente o centro de uma circunferência, ou ele vai selecionar exatamente o centro de um arco. Então você quer desenhar uma outra entidade exatamente no centro daquela circunferência ou no centro daquela entidade. Então você entra com esse OSNAP Center e você vai pegar exatamente o centro daquela entidade circunferência ou daquela entidade arco que você está com ela na sua tela gráfica. O próximo aqui é Node. O Node, ele tem aqui, ó, uma circunferência com um X. Esse é o ícone dele, o seu cursor vai se alterar para isso. O que é Node? Node é qualquer ponto da entidade, tá? Qualquer ponto da entidade ele vai pegar, não importa onde você colocar. Quadrante, o ícone do quadrante aqui ele é um losango, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar exatamente o quadrante de uma circunferência. Então, você quer desenhar uma linha exatamente iniciando no quadrante daquela circunferência, então você seleciona o snap, né? O Object Snap, no quadrante e ele vai começar a sua linha exatamente no quadrante daquela circunferência. Intersection. Então, olha aqui, ó, intersection, interseção. Você vê que tem duas linhas aqui, ó, um X, né? Então, quando você tem duas entidades, uma sobreposta à outra, e existe ali uma interseção, e você quer desenhar alguma outra entidade a partir daquela interseção. Então, você vai clicar aqui no seu Object Snap, você vai habilitar isso daqui, tá? Então pode dar uma olhada aqui, ó, todos esses que estão flegados, nesse caso, eles estão habilitados, tá? O que não está habilitado aqui no caso? O Node, Insertion, Nearest, Apparent Intersection e o Parallel. Então esses não estão flegados neste caso, tá? Isso se você quiser flegar lá no seu e deixar todos eles ativados, você pode fazer isso, ok? O extension, o que é extension? É para você estender uma entidade até uma próxima entidade. Então aqui o ícone dele aqui é uma linha e depois complementando essa linha com linha tracejada. Insertion, que é a inserção, você vai inserir. Então você tem aqui, ó, o ícone dele é um quadradinho sobreposto a um outro, tá? Então você vai poder inserir alguma coisa com esse Object Snap. O perpendicular, então aqui o ícone dele é uma linha na vertical e uma linha na horizontal formando um ângulo reto,
um ângulo de 90 graus. Então você pode ver que o símbolo dele aqui é exatamente um ângulo de 90 graus. Então você vai conseguir desenhar uma entidade exatamente perpendicular àquela outra entidade que você está selecionando, tá? Tangente. O que é tangente? Olha aqui o ícone dele. É uma circunferência e uma linha. Então a tangente de uma circunferência, como vocês já viram na geometria descritiva, né? É exatamente o ponto aonde encontra-se uma linha e uma circunferência, por exemplo, né? Aonde a linha toca exatamente num único ponto. Então o nearest, nearest aqui parece uma ampulheta, né? O símbolo dele. E deixa eu só corrigir aqui uma coisa que eu acho que eu falei errado sobre o node, tá? O nearest, eu havia dito para vocês que o node é qualquer ponto do desenho, não é? O nearest, que é qualquer ponto da entidade que você vai colocar lá o seu mouse, ele vai pegar em qualquer ponto daquela entidade. O que é o node? O node é se você tiver um ponto desenhado na entidade. Aí ele vai pegar o node lá, ok? Aparente intersection. O aparente intersection, o ícone dele, é muito parecido com interseção. Então tem um xizinho também, duas entidades, né? Duas linhas, uma sobreposta à outra, formando um X, porém dentro de um quadrado, né? Então é aparente intersecção. O que isso significa? Vamos imaginar que você tem uma linha na vertical e uma linha na horizontal, porém elas não se encontram. Elas foram desenhadas de uma forma aonde elas não estão se encontrando. Então, se você selecionar esse aparente intersecção e clicar nessa linha vertical e clicar naquela linha horizontal, ele vai desenhar, vai começar a desenhar uma outra entidade exatamente aonde aquelas duas entidades, a da vertical e da horizontal, ela iria se encontrar. A opção paralelo, ou seja, paralela, né? Então tá aqui o ícone, são duas linhas na diagonal, uma paralela à outra. O que são linhas paralelas? Também já viram lá na geometria descritiva, né? São linhas que nunca se tocam em ponto algum. Então, infinitamente elas podem estar lá. Você pode continuar desenhando infinitamente essa linha, elas nunca irão se encontrar. Então aí está os nossos ObjectSnap, né? Que são os pontos magnéticos de precisão das nossas entidades. Se você quiser, você pode ativar ele através da tecla F11. Então a tecla de atalho é a tecla F11. Aqui nós temos então o endpoint. Eu já havia comentado com vocês lá na tela anterior. Então o endpoint ele vai sempre selecionar o ponto final de uma linha, não importando como ela foi formada. Se ela foi formada pelos comandos polyline, line, retângulo, polígono, não importa, tá? Sempre ela vai captar o último ponto daquela entidade que você colocar o seu mouse. Então, olha, aqui no caso, ele pegou o endpoint dessa linha aqui, ó. Olha aqui, ó, o endpoint dessa linha, ok? Se ele tivesse selecionado essa linha, ele ia pegar o endpoint aqui em cima, tá? Se ele tivesse colocado o mouse aqui, ó, e sugerido o endpoint para ele, ele ia pegar o endpoint aqui. Lembra que eu falei para você sobre a questão do imagine o meio da linha e clica aqui, ele vai pegar aqui em cima. Imagine o meio da linha, clica aqui, ele vai pegar aqui embaixo. Midpoint. Então, olha lá, eu havia comentado sobre a mudança do ícone, né? Ó, ele saiu de um quadrado, passou para um triângulo. Então, ele vai selecionar exatamente o ponto médio da sua linha. Então, ó, vamos imaginar que essa aqui é a sua linha e ele está pegando exatamente o ponto médio dessa linha. Apesar de existir uma linha aqui na vertical,
Ele não está selecionando a interseção dessas duas linhas, tá? Ele está selecionando exatamente o ponto do meio dessa linha que está mais espessa aqui. Então é bom que fique bem claro sobre essa questão. Intersection. Então ele vai selecionar exatamente o ponto da intersecção dessas duas linhas. Olha aqui, ó, a linha vertical e a linha horizontal. Então aqui, ó, na intersecção, olha, ele já mudou o seu ícone para um xizinho. Então ele vai selecionar exatamente aqui. Aparente intersecção. Então tá vendo, olha, essa linha que está aqui na diagonal, ela não está tocando essa linha que está na nossa horizontal. Porém, se você pegar o Object Snap Apparent Intersection e clicar nessa linha e nessa linha, ele vai pegar exatamente esse ponto. Tá vendo essa linha tracejada aqui? Então é como se imaginariamente essa linha existisse e quando ela passar ali por cima é onde ele vai pegar o ponto da aparente intersecção. Ok? O center, né? Como eu havia dito para você, olha lá, ele vai selecionar exatamente o centro da circunferência. Então ele já mudou também o seu ícone ali, ó, já virou uma circunferência. Quadrante, seleciona o ponto quadrante de uma circunferência. Olha aqui, ó, circunferência, quais são os quadrantes dela? Nós temos aqui o quadrante a 0 graus, nós temos o quadrante a 90 graus, nós temos o quadrante a 180 graus, nós temos o quadrante a 270 graus e nós temos o quadrante a 360 graus, né? Então são esses os pontos quadrante que ele vai buscar lá na circunferência. Perpendicular, quando você usar o Object Snap perpendicular. Então ele vai selecionar o ponto perpendicular de uma entidade em relação a outra, né? Normalmente, então, ele vai utilizar ali para esticar ou construir linhas perpendiculares a algumas outras existentes. Então, olha, eu tenho aqui uma linha desenhada numa espessura um pouco maior e eu quero desenhar uma linha perpendicular a ela, e só que eu quero que essa linha esteja para o lado de baixo. Então eu vou pegar lá, entrar com o comando Line, entrar com o meu Object Snap perpendicular, vou clicar aqui e vou trazer a linha para baixo. E ele vai trazer uma linha exatamente com um ângulo de 90 graus entre essa linha e essa outra linha. Ou seja, entre essa entidade e entre essa entidade. O Object Snap Tangente, utilizado para construir, então, entidades tangentes a alguma circunferência. Então, eu quero que essa linha esteja exatamente tangente a essa circunferência, ou seja, que essa entidade toque apenas em um ponto dessa entidade circunferência. Então, a minha entidade linha vai tocar em apenas um ponto da minha entidade circunferência. Então, eu vou utilizar o Object Snap Tangente. Pode verificar que o ícone dele aqui também alterou para uma circunferência e uma linha sobre aquela circunferência. O Node seleciona como referência um ponto construído com o comando Point. Lembra lá que eu havia dito para você, olha, me enganei lá com o Node, o que ele faz? Então, olha aqui, ó, o Node, o que eu tenho que fazer com o Node? Eu tenho que criar pontos, eu tenho que desenhar pontos na minha entidade. Então, nessa linha que está aqui na horizontal, foi criado aqui 5 pontos. Então, vamos supor que eu quero, com o comando Node, selecionar esse ponto aqui, ó, da intersecção das duas linhas. Então, ele veio aqui e selecionou. Viu que alterou o seu ícone para uma circunferência e um xizinho na circunferência? Esse é o ícone do Object Snap Node. Se você quiser selecionar esse Node, só trazer aqui. Selecionar esse Node, trazer aqui. Ou aqui, por exemplo.
Lembrando que se você não desenhou um ponto na sua entidade, não adianta você usar o comando node, que ele não vai achar o ponto lá, ok? A inserção, olha lá, seleciona o ponto de inserção de texto, bloco e atributos, que depende do método que esses são colocados na área gráfica. O que isso está querendo dizer para você? Olha, você fez um desenho e existe uma orientação técnica que você quer colocar naquele desenho. Então, para isso, você quer colocar um texto. Então, você vai inserir um texto. Então, você pode inserir um texto aqui, por exemplo, dentro dessa caixinha. É um exemplo simples aí que você pode fazer. E que tudo isso também nós vamos trabalhar nos nossos exercícios. O nearest. Então, seleciona um ponto qualquer em qualquer entidade, dependendo da posição do clique de seleção sobre essa entidade que você está tentando selecionar esse nearest. O nearest, diferente do node, você não precisa desenhar nenhum ponto na sua entidade, ok? Só deixar o nearest flegado lá e você trazer o seu mouse para cima da sua entidade, ele vai pegar o ponto ali daquela entidade que você trouxe naquele ponto, ok? Extension. Então, o que ele faz? Seleciona um ponto a partir de uma extensão de um endpoint, podendo até você digitar um valor. O que é esse digitar um valor? Por exemplo, eu quero então que essa minha linha aqui azul, ok? Ela se estenda até essa linha preta. Então eu vou clicar nela e vou clicar aqui e ela vai se estender. Ou se não, se você souber qual é o valor exato que existe entre essa linha, você pode digitar um valor. Ou se você quiser, pode digitar até um valor um pouco maior, então, que ela vai subir lá para cima e depois você pode usar um outro comando para você alterar aquela linha. Tá? E aqui são o Object Snap, o paralelo, né? Que você vai construir entidades paralelas a outras já existentes. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui essa linha, né? E eu quero criar uma paralela para o lado de baixo. Então, eu venho com o meu Object Snap, clico nela, então ela vai criar essa linha paralela. E aí você pode também dar a distância que essa linha vai estar uma da outra. Agora vamos falar aqui sobre o Object Snap Tracking, né? O OTRAC. Esta opção ajuda você a desenhar objetos em ângulos específicos através de relação com outras entidades. Então, olha, você tem um desenho já realizado na sua área de trabalho, ou na sua área de gráfico, na sua área de desenho, e você quer desenhar aqui, por exemplo, um outro desenho através de uma relação de um ângulo de 90 graus, por exemplo, né? Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Ele vai te ajudar a desenhar objeto em ângulos específicos, em relação a alguma outra entidade que já existe. Tá? O comando DUCS. O que esse comando faz? É o Dynamic UCS. Então, esta opção é usada somente em 3D. Ele vai alterar a posição do seu ícone UCS, deixando aparente para você o eixo Z. Então, quando você está desenhando no AutoCAD, no ambiente 2D, no canto inferior esquerdo vai aparecer o ícone UCS lá para você. E esse ícone UCS vai ter uma linha na vertical e vai ter uma linha na horizontal. A linha da horizontal está representando o eixo X. A linha da vertical está representando o eixo Y. Quando nós entrarmos na opção 3D, você vai desenhar em 3D no AutoCAD, esse UCS ele vai rotacionar
de uma forma que você vai conseguir enxergar o eixo Z, ok? Então isso aqui só vai aparecer quando você for desenhar em 3D. Vamos lá para o Dynamic Input. O Dynamic Input ele vai configurar suas opções de como vai ser mostrado no Dynamic Input na sua área de trabalho. Ele também pode ser alterado o sistema de coordenadas absolutas para coordenadas relativas através dessa opção. Então, olha lá, quando você estiver com o seu DIN, né, desligado, o seu cursor vai aparecer dessa forma na sua tela. Quando você estiver com ele ligado, do lado do seu cursor, na sua área de desenho, vai aparecer essas caixinhas de informação. Então, quando você digita lá na barra de comando, por exemplo, line, e dá um Enter no teclado ou no botão direito do mouse, então ele vai conversar com você aqui, ó. Specify first point. Especifique o primeiro ponto. Primeiro ponto, lembrando, sempre é X. Segundo ponto é Y. Então, você pode trabalhar aqui com coordenada relativa ou coordenada absoluta. Agora, o LWT. Então, o que acontece aqui com esse comando LWT? Então, ele visualiza ou ele oculta as espessuras das linhas definidas na criação de layers, ou quando você definiu na caixa das propriedades das espessuras das entidades. Isso aí nós vamos ver lá exatamente como que nós vamos fazer isso, tá? Então vamos supor que você determinou que cada linha dessa que você acabou de desenhar, ela tem uma espessura de 0,05. Só que eu não quero que essa espessura apareça na minha tela. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desligar essa opção. Então, ó, show e hide. Então, ou seja, ele mostra ou ele oculta quem? A espessura da linha, tá? Então, se eu tiver com ele desligado, vai aparecer desse jeito. Agora, se eu ativar, se eu ligar ele, então olha como a linha ficou mais espessa. Então, ou seja, ele mostrou para mim aqui, no caso, o exemplo que eu dei, uma espessura de 0,5 para essa linha, ok? O comando QP, que é o Kit Properties. Então, o que ele faz? Ele vai abrir para você a caixa das propriedades ao selecionar um objeto. Então, quando você seleciona o objeto, também conhecido por entidade, nesse caso aqui foi selecionado essa linha, ele vai abrir essa caixinha aqui para você, olha. E dentro dessa caixinha, ele vai falar para você quais são as propriedades dessa entidade que foi selecionada. Então, nesse caso, olha, foi selecionada uma entidade chamada Line, ela tem uma cor red, ela tem uma cor vermelha, ela está num layer, ou seja, numa camada, né? Ela está no layer 0. O layer 0 é o padrão lá dentro do AutoCAD. Quando você entrar para desenhar, a camada dele vai ser a camada 0, ou seja, é a primeira folha do desenho que você tem. Então, se você quiser colocar, depois você vai ver isso, que você vai aprender sobre esse layer, você pode nomear esse layer. Layer 0, Layer 1, Layer 2, e você vai especificando o que você vai colocando dentro de cada layer, tá? Tem cadistas que escreve lá, qual é o nome desse layer? Vai chamar cotas, porque daí todas as cotas do projeto dele, ele vai colocar dentro daquele layer. Line tape, qual é o tipo de linha que está sendo utilizado para desenhar essa entidade? Então, aqui é uma bilayer, né? Então, aqui nós temos uma linha padrão aqui. Então, essa linha padrão, essa bilayer aqui que ele está usando, é uma linha contínua cheia. Lembra os tipos de linhas que vocês estudaram lá no primeiro módulo da disciplina de projetos em eletromecânica, né? Então, tipo de linhas, linha contínua cheia,
linha contínua cheia, fina, grossa, né? Você tem lá linhas tracejadas, linha traço ponto, linha contínua fina 2 pontos, contínua fina 2 pontos. Então são os tipos de linhas existentes que você pode também utilizar aqui dentro do AutoCAD. Agora nós vamos falar sobre os comandos de inicialização e finalização dos nossos desenhos. Então aqui nós temos a barra de ferramenta padrão, que é a Standard Toolbars, né? Barra de ferramenta padrão. Todos os comandos que existem aqui em cima, tá? Então aqui você tem a opção de você utilizar o ícones daqui da sua barra padrão, e aqui você tem a opção de você digitar o comando. O que esse comando faz? Ou lá no menu, aonde você encontra lá na barra padrão, né? Onde você encontra lá na barra padrão e qual é o ícone dele, ok? Então, comando new, primeiro ícone aqui em cima, ó, comando new, novo. O que ele vai fazer? Criar um novo desenho. Então, se você for no menu File, clicar no menu File, vai abrir uma cascata de submenus e vai estar o New, você pode clicar nele. Comando Open, olha aqui, ó, o ícone do Open, Então, o que ele faz? Ele abre um novo documento. Você pode ir no menu File, na cascata de submenus vai estar o menu Open. Comando Save, então ele grava um desenho. Então no comando File, você pode entrar no comando File e na cascata do comando File, você vai então você vai procurar lá o comando Save. Aqui no comando Save é um disquetezinho. O comando Pan. Comando Pan, ele desloca a vista sobre o desenho. Então, aquilo que você está vendo na tela, se você entrar com o comando Pan, você pode arrastar ele. Olha que o íconezinho dele ali é uma mãozinha, né? Essa mãozinha você pode arrastar o seu objeto ali para onde você quiser, ok? O comando zoom, né? Então, olha, o comando zoom, você pode entrar lá dentro do... Opa, desculpa, no comando pan ainda não falei no menu, né? Então, no menu, na barra de menu, você vai lá você clica no menu View, vai abrir uma cascata de submenus, você clica no pan e vai lá o pan real time. O que é? Você movimenta o seu desenho em tempo real, ok? O comando zoom. O comando zoom ali, ó, tá lhe mostrando 4 tipos de comandos. Então, você pode utilizar o comando zoom digitando no teclado, digita zoom. Isso aqui é o sinalzinho de enter, tá? O ícone do enter. Digita zoom, dá um enter e digita a letra W e dá um enter. O que ele vai fazer? Ele vai ampliar a sua área do desenho através de uma janela que você clicar. Então, se você dá um zoom, enter, W, enter, você pode abrir uma janela num determinado desenho e ele vai mostrar para você ali o zoom naquela área que você criou. Então, olha lá o ícone do zoom window. É uma lupa onde tem um quadrado, uma janelinha desenhada dentro da lupa e uma linha na diagonal. O próximo comando é o Zoom Enter A. Então, o que ele vai fazer para você? Ele vai mostrar os limites do seu desenho. No menu, na barra de menu lá em cima, você pode clicar no menu View, vai abrir uma cascata e você vai escolher o Zoom All. Então, o que ele vai fazer para você? Todo o seu desenho que está ali na sua tela gráfica, ele vai trazer totalmente o seu desenho para frente.
Se não existir nenhuma entidade desenhada fora dos limites do seu desenho, então ele vai trazer o seu desenho e vai encher a sua tela, tá? Se você der um zoom out e ele não encher a sua tela, é porque em algum lugar da sua tela existe alguma entidade desenhada. Às vezes pode ser até um ponto desenhado, tá? Então, às vezes você tem que ir lá e apagar esse ponto para você conseguir fazer esse zoom out, então. E aí você tem o comando zoom enter e a letra E. Então o que ele faz? Mostra os limites dos objetos desenhados. Então na barra de menu, você entra no menu View, abre uma cascata de submenus, entra no menu Zoom e escolhe a opção Extend. Olha como é o ícone lá do Zoom Extend. Então você tem uma lupa com uma cruz ali dentro da lupa. O que ele vai fazer para você? Lembre que o Zoom Out, ele traz todo o seu desenho para a tela cheia. O Zoom Extend, ele vai mostrar todo o limite da sua área de desenho. Então, se você delimitou a sua área de desenho, vamos imaginar 800 para X, 400 para Y. Lembre, 800 unidades para X, 400 unidades para Y. Quando você der um Zoom Extend, ele vai mostrar todo esse limite onde o seu objeto está desenhado, ok? O Zoom Enter P. O Zoom Enter P, o que ele faz? Ele volta à última ampliação que você fez. É o Zoom Previews, né? Então o ícone dele é aquela lupa com uma setinha indicando o retorno. Então ele vai voltar para aquela última ampliação que você fez. O próximo comando são os comandos de criação. Então nós estamos lá com a nossa barra de ferramentas, né, chamada de Draw Toolbar. Então nós temos ali os ícones e nós temos os comandos. Então aqui, olha, você tem a barra de comandos, de ferramentas de desenho. Aqui estão os seus ícones. E aqui são os comandos que você pode digitar no teclado, ok? É sempre bom você saber como escrever cada comando desse. Porque a partir do momento que você sabe como escrever o comando, você vai começar a gravar na sua cabeça a forma como escreve esse comando e o que esse comando faz. Então, o comando line, o que ele faz? Ele cria segmentos de retas. Então, você vai lá no comando, você vai lá no menu Draw, clica no menu Draw, vai abrir uma cascata de subcomandos e você pode clicar no subcomando line. Ou, se você preferir, você pode ir direto lá no ícone daquela linha, que é uma linha na diagonal, onde tem um ponto em cada extremidade e um ponto no meio daquela linha. O comando xline. Então, o comando xline, então ele faz uma construção de retas. Tá? Então, você pode ir lá no comando draw, vai abrir a cascata e vai aparecer lá o construct lines. Né? Então, você vai construir linha. O ícone dele, olha lá, é uma linha também na diagonal com um ponto no seu meio, porém, nas suas extremidades é uma seta. O que isso está significando para você? Que quando você usar esse comando, você não vai conseguir encontrar o final da sua linha, nem na direita, nem na esquerda. Vai começar a criar linhas infinitas ali, ok? Comando mline, você pode digitar no teclado mline, e o que esse comando vai fazer? Ele vai criar linhas paralelas múltiplas, ok? Então, você pode também ir lá no menu Draw, clica no menu Draw, abre uma cascata de submenus e tem o submenu Multiline. Olha o ícone dele, são duas linhas paralelas ali. Tá? Comando ML Style. O
que esse comando faz? Ele vai definir o estilo da sua multilinha, ok? Lá no comando Format, lá no menu Format, desculpa, você clica no menu Format, abre uma cascata de submenus e você clica lá no Multiline Style. Então você vai modificar o estilo daquela linha. Depois você vai ver aí como que nós vamos modificar o estilo da linha. O comando Pline, você pode digitar no teclado Pline, ou você pode simplesmente ir no ícone, lá no Pline, olha lá como que é, uma linha reta, né, na horizontal, unida com um semi-arco ali, com um arco, né, desculpa, com um arco, não semi-arco, com um arco ali, né. O que que ele faz? Ele cria polilinhas, tá? Ou o que que é polilinhas? São várias linhas, ok? Então, no menu Draw, você clica no menu Draw, vai aparecer uma caixa de submenus e você entra com ali o comando, com o subcomando ali, Polyline. Nesse subcomando Polyline, ele criou ali duas entidades. Uma entidade é aquela linha horizontal que está no ícone que você está vendo ali, e uma outra entidade é aquele arco. Então, ele tem duas entidades ali, ok? Por isso que ele chama de polyline. Você pode criar várias linhas na mesma entidade. O comando polygon, você pode digitar no teclado polygon, ou você pode acessar o ícone, que é aquele polígono desenhado ali, ou você pode ir no menu Draw, clica no menu Draw, abre a caixa de submenus e você clica no submenu Polygon. Então ele vai desenhar exatamente um polígono para você. Então ele vai pedir ali para você quantos lados vai ter o seu polígono, vai pedir às vezes o tamanho dos lados, tá? Então você vai dando as informações para ele e isso vai acontecer. Comando Rectangle. Você pode digitar no seu teclado Rectangle ou você pode ir lá na sua barra de ferramentas, clicar no comando Rectangle, que é aquele retângulo que tem dois pontinhos vermelhos nas suas diagonais, ou você pode ir no menu Draw, clicar no menu Draw, vai descer uma cascata de submenus e você clica no comando Rectangle. E ele vai criar um retângulo para você. E ele vai perguntar para você qual é o tamanho desse retângulo, na base X, na base Y. Lembrando sempre que o primeiro valor é para X, o segundo valor é para Y. Draw Toolbars, continuação ali então da nossa barra de ferramentas de criação, de desenho. Comando Arc, você pode digitar Arc no seu teclado, ou você pode ir direto no seu ícone lá, olha, ele tem um desenho de um arco, aonde ele existe ali três pontos, um em cada extremidade e um no meio do arco. Ou você pode ir no menu Draw, clica no menu Draw, vai descer a cascata de submenus e você escolhe o submenu Arc. O comando Circle, você pode digitar no teclado Circle. Ele vai criar uma circunferência para você. Então você vai ou no ícone lá daquela circunferência que tem uma linha diagonal saindo do centro dessa circunferência e vai até um único ponto daquela circunferência. Ou você pode digitar Circle no seu teclado, ou você entra lá no menu Draw, desce a cascata de submenus e você pega o submenu Circle. Spline. Comando Spline, você também digita no teclado. O que ele vai fazer? Ele vai ajustar uma curva suave a um conjunto de pontos. Então, olha, o ícone dele lá é uma linha em formato ali, parecendo uma minhoquinha, né? Então, você pode ir lá no comando Draw, clica nele, desce a caixa de submenus e você pega ali o submenu Spline. O que esse comando ele faz? Então vamos supor que você desenha uma spline, ou seja, uma linha sinuosa, tá?
E essa linha sinuosa, ela parece meio que tá meio com algumas partes retas ainda. Então, se você entrar com esse comando spline, ele vai suavizar toda essa reta, deixando ela realmente curva, ok? Comando elipse. Então, você pode digitar elipse no teclado, ele vai criar uma elipse para você. Então, ele vai pedir as informações e você vai colocar lá quais são essas informações para criar a elipse. O elipse enter A. Então, ele vai criar um arco elíptico, certo? O comando elipse, ele vai criar para você uma elipse fechada. O comando elipse enter A, ele vai criar uma elipse aberta. Então, olha como são os ícones diferentes um do outro ali. Então, você tem uma elipse fechada, que é o ícone do comando elipse. E você tem uma elipse aberta, que é o elipse do comando elipse enter A. Então, na realidade, está criando um arco elíptico. O Donut ele cria um anel para você, né? É diferente de uma circunferência, tá bom, aluno? Preste bem atenção aí que o Donut, ele está criando um anel, e esse anel tem uma espessura, tá? Então, é diferente de você criar um círculo, ok? O comando mtest. O mtest ele vai ajudar você para a criação e a edição de texto dentro do seu desenho, tá? Você pode criar várias linhas de textos ou editar várias linhas de textos com esse comando mtest. Então, você pode entrar lá no menu Draw, clica no menu Draw, cai a cascatinha de submenus, você clica o submenu Text e vai lá no Multiline Text. O ícone dele é aquela letra A. O comando Text, você clica, você digita no teclado Text, ou você pode clicar diretamente lá no ícone, tá vendo o ícone? Que é a letra A com uma barra na vertical na frente, né? Ou você pode ir lá no menu Draw, clica no menu Draw, vai descer a cascata, você entra no submenu Text e entra no submenu Single Line Text, ok? Então, o que ele vai fazer para você? Vai criar uma linha de texto, uma única linha de texto ele cria para você. Diferente do mtest. O mtest ele pode criar várias linhas de texto. O text vai criar apenas uma linha de texto, ok? Vamos para os comandos de dimensionamento. Comando de dimensionamento, dim linear. Então, ele vai criar uma cota, ele vai criar cotas ortogonais. O que são cotas ortogonais? Ou é uma cota na horizontal, ou é uma cota na vertical. Então, ele vai criar essa cota para você. Então, você pode ir lá no ícone diretamente, tá vendo o ícone lá da cota ortogonal? São duas linhas de chamadas na vertical com uma linha de cota na horizontal, ok? Então, você pode também lá pelo menu Dimension, clica no menu Dimension, cai uma caixinha, uma cascata de submenus e você seleciona o submenu linear. O comando dim aligned. Esse comando dim aligned, ele vai criar cotas alinhadas com o seu desenho que você está cotando. Então, vamos supor que o seu desenho tem uma linha angular de 17,5 graus. Se você utilizar essa cota e clicar nessa entidade, a sua cota vai estar alinhada com a sua entidade, ou seja, ela também vai ter um ângulo de 17,5 graus. Tá? O dim ordinate. Dim ordinate, ele cria ao longo de coordenadas. Então, são várias coordenadas que existem, ele vai criando as suas cotas ordenadas ali. Okay? Depois é mais fácil nós mostrarmos como que se faz essa criação quando nós entrarmos lá nos nossos exercícios de cotas. O dim radius. O que o dim radius faz?
Ele vai cotar exatamente o raio da circunferência que você desenhou ali ou o raio do seu arco que você desenhou. Então dá uma olhada no ícone, como que é o ícone do DIN Radius. É uma linha de cota que sai do centro da circunferência e chega a um ponto de uma circunferência, ok? DIN angular. Então ele cota, opa, desculpa, pulei ali o DIN diâmetro. Então o que ele faz? Ele cota o diâmetro de uma circunferência ou de um arco, ok? Diferentemente, olha o ícone dele como é diferente, o DIN do diâmetro com o DIN do raio. Então, o DIN diâmetro, ele tem uma linha de cota que pega de uma extremidade a outra da circunferência, passando exatamente pelo centro da circunferência. DIN angular, ele vai criar para você cotas em ângulos, ok? Então, independente ali qual é o ângulo que existe nas suas entidades, se você clicar em duas entidades que está em ângulo, ele vai criar a cota exatamente naquele ângulo que a sua entidade está. O QDIN, ele faz uma cota de dimensão rapidamente ali para você, tá? Então você clica aí, você utiliza esse QDIN, ele vai mostrar para você rapidamente ali qual é aquela dimensão que existe naquela entidade que você desenhou. Ah, eu quero saber qual que é o valor dessa cota aqui. Entra com esse QDIN ali, clica ali, ele já mostra para você e não vai ficar ali no desenho a cota. O DIN Base. DIN Base ele vai cotar a partir de uma linha de chamada existente. Então, olha que lá quando você estudou no segundo módulo da disciplina de projetos em eletromecânico, quando você aprendeu sobre cotas, você aprendeu sobre cotas com linha de base. Lembra disso? É exatamente isso aqui que ele vai fazer. Então você já tem uma linha de chamada criada, né? Você tem uma cota criada e você quer criar outra cota com base naquela linha de chamada que existe já no seu desenho. Então você vai utilizar então o DIN Base. O DIN Conte. O DIN Conte ele continua a cota a partir da última cota que você fez. Lembre também lá na norma técnica de cotagem de desenhos, que fala lá sobre cota em sequência. Lembra das cotas em sequência? Então é o DIN Conte, que é a cota continuação das cotas. O Clear Day, ele adiciona uma cota, ele adiciona nota de texto com linha de chamada automática. Então, olha como que é o ícone dele, tá? Então, vamos supor que você quer cotar ali, você tem um desenho, uma flange, vamos imaginar uma flange que tem lá 28 furos na flange. Você cota apenas um furo, diâmetro de 5, por exemplo, diâmetro de 5 por 28. Então, você já vai saber que são 28 furos que existe ali. Então você pode escrever isso naquela linha que você vai utilizar ali do Clear Day, tá? O dedinho. Dedinho ele cria ou ele altera o estilo da cotagem. Então o que é? O Dimension estilo, tá? Então é o estilo da dimensão. Então você pode mudar aquele estilo. Qual que é o estilo que ela está utilizando? Depois você vai aprender como fazer a modificação do estilo das suas dimensões. Existem, então, todas as setagens para isso. Continuando, os comandos de modificação. Comando de modificação, então nós temos aqui o comando Erase. Comando Erase, o ícone dele é lá, é uma borrachinha, um lápis com uma borracha na ponta, onde tem uma linha onde ele apagou um pedaço ali, ok? O comando Erase, ele apaga qualquer objeto que você desenhou. Comando Copy, então, o próprio nome diz, ele vai copiar o objeto que você está querendo copiar. Então, olha o comando dele, tem um objeto criado com uma setinha para baixo, existindo ali dois objetos já que foram criados.
O comando mirror. O comando mirror é o comando de espelhamento, então ele vai refletir o objeto que você criou. O ícone dele, olha ali, ó, são dois triângulos, um na esquerda, um na direita, com uma linha na vertical. Então essa linha na vertical é o eixo de rotação que você vai precisar para você criar esse comando, tá? Para você fazer o espelhamento desse objeto, ok? Comando offset. O que o offset faz? Ele cria círculos concêntricos, retas e curvas paralelas. Ou seja, eu quero que um objeto ele esteja 10 unidades à direita do meu objeto, ok? Então eu vou lá, entro com o comando offset, coloco o valor de 10 unidades, clico no meu objeto e jogo para o lado direito, então ele vai jogar aquele meu objeto a 10 unidades à direita daquele objeto que está criado, ok? É um comando bastante utilizado aí, é bem legal para você utilizar ele depois. Comando array. O comando array ele cria cópias de objetos de acordo com o padrão que você quer. Se você quer essa cópia de objeto, se você quer ele em forma de linhas, ou se você quer ele em forma de colunas, ou você quer em forma de linhas e colunas, ou se você quer em forma de circunferência. Então, olha, eu tenho ali, vamos utilizar aquele ícone que ele está mostrando, que é um ícone de um quadradinho ali. Tá vendo? Eu tenho duas linhas e duas colunas. Vamos supor que eu tenho um quadradinho desenhado e eu quero repetir esse quadrado de uma forma que vai ter 10 linhas e 15 colunas. Então eu entro com o comando array, clico lá no meu objeto e ele vai pedir para você qual é a distância do eixo X, qual é a distância do eixo Y, quantas linhas você vai querer, quantas colunas você vai querer, tá? É bastante interessante esse comando e bem rápido para nós criarmos várias entidades iguais. O comando move, como o próprio nome já diz, ele move os objetos à distância que você quiser, na direção que você quiser. O ícone dele é aquela cruzinha com as setas nas pontas. Comando rotate, o próprio nome diz, ele vai rotacionar um objeto, tá? Então você escolhe o ponto que você quer e você faz uma rotação do seu objeto. O comando scale. O comando scale, ele vai alterar as dimensões do objeto de acordo com o fator da escala que você utilizar, ok? Então essa escala pode ser uma escala de ampliação ou pode ser uma escala de redução. E aí vamos para ainda a continuação ali das nossas ferramentas de modificação. O comando trim. O comando trim ele vai cortar objetos através de um limite de um outro objeto existente. Olha como que funciona o ícone dele, é uma linha na diagonal com uma linha na horizontal. Do lado direito ali tem o restante da linha tracejada em vermelho. Então, ou seja, aquela linha tracejada em vermelho foi o que eu cortei em relação àquela linha que está na diagonal, tá? O comando extend. O que o comando extend faz? Ele alonga uma entidade até uma outra. Dá uma olhada no ícone ali como que é. Você tem uma linha na diagonal e uma linha na horizontal que não chega até aquela linha da diagonal. Ela está chegando ali, naquele caso, porque está complementando, está complementada com uma linha tracejada em vermelho. Então, ou seja, aquela linha minha na horizontal, se eu utilizar aquele comando extend, ela vai chegar até aquela minha linha da diagonal. O comando break, ele serve para quebrar um objeto num certo ponto. Então você tem um retângulo criado com o comando rectangle, ou um polígono, ou um círculo, e você quer quebrar ele num determinado ponto. Entra com esse comando break, clica no ponto que você quer quebrar e ele vai quebrar ali, tornando então entidades diferentes. Lembrando que quando você cria um rectângulo, cria um retângulo com o comando rectangle, você está criando uma única entidade. Se você clicar em qualquer ponto daquele retângulo,
você vai selecionar o retângulo por completo. Agora, se você quebrar o retângulo com esse comando break, então ele vai dividir ali aquela entidade. Olha, e o comando break, você pode partir o objeto em dois pontos. Então você tem o break para quebrar num ponto e o break para quebrar nos dois pontos. É o mesmo comando, tá? Quando você entrar lá com o break, lá no comando, ele vai perguntar para você se você quer um ponto ou dois pontos, ok? Comando filet. O comando filet, o que ele faz? Ele vai bolear os vértices de um objeto. Então, o que é bolear? Você pode colocar um arco suave entre duas entidades. Vamos imaginar que você tem duas linhas, igual está no ícone ali, ó. Você tem duas linhas, uma na vertical e uma na horizontal se encontrando, formando um ângulo de 90 graus, tendo ali um canto vivo. Então você não quer o canto vivo, você quer que naquele canto exista um raio, vamos imaginar ali um raio de unidade de 5. Então você entra com o comando filet e coloca esse raio. Comando explode. Comando explode, se você, por exemplo, utilizar ali o comando retângulo, desenhando um retângulo, aquilo que eu falei, ele é uma única entidade, você, usando o comando explode, você vai explodir essa entidade, transformando ele em várias entidades. Deixa eu corrigir aqui mais uma coisa que eu falei errado para vocês. O comando break. Quando você usa o comando break, você desenhou um retângulo com o comando retângulo, então esse retângulo que você acabou de desenhar, ele se transformou, ele é apenas uma única entidade. Então se você clicar nele, ele vai selecionar por inteiro. Quando você usa o comando break e clica ali ou um ponto ou dois pontos, ele vai quebrar o teu retângulo naqueles pontos que você clicou. Porém, ele continua sendo ainda uma única entidade. Então, se você clicar em qualquer ponto nele, ele vai selecionar por completo, ok? Agora, se você usar o comando explode e selecionar aquele retângulo e entrar com o comando explode, o que vai acontecer? De uma única entidade, ele vai se transformar em 4 entidades. Ou seja, 2 linhas na horizontal paralelas, né? E 2 linhas na vertical paralela, ok? Então, caro aluno, foi uma aula longa, né? Tivemos aí quase 1h30 de aula, mas foi importante para nós falarmos aí de todos os comandos que nós vamos utilizar durante as nossas aulas. Então, olha aí, um resumo do que você verificou na aula de hoje, tá? Então você conheceu aí o ambiente de trabalho do AutoCAD, que é onde nós vamos trabalhar, onde você vai fazer o seu desenho, ok? Dentro desse desenho que você vai trabalhar, independente independente da versão do AutoCAD que você vai utilizar, se é um AutoCAD 2010, 2011, 2013, 14, 15, 17, 18, 20, 21, independente da versão que você utilizar do seu AutoCAD, a área de trabalho vai ser muito semelhante, ok? Você também aprendeu ali quais são as funções do mouse. Então você viu ali que o mouse tem as suas funções, com o seu botão da direita, com o seu botão da esquerda, com o botão do meio. Você viu também quais são os botões de precisão, né? Os botões magnéticos de precisão ali, o midpoint, o endpoint, nearest, node. Você viu também os comandos para iniciar e os comandos para finalizar uma entidade lá dentro do AutoCAD, ou seja, para você iniciar um objeto e para você finalizar um objeto. Então você viu também os comandos de criação, né? Para criar um objeto, criar uma entidade. Então nós sempre vamos estar falando sobre objeto, entidade, tá? Os comandos de dimensionamento, então você viu aí quais são os comandos de dimensionamento e também você viu quais são os comandos de modificação, ok? Então, caro aluno, eu espero que você tenha gostado desta aula, espero que você aproveite essa videoaula. Sei que ela ficou um pouco extensa, mas é uma videoaula muito importante para você conhecer todos os comandos que você vai utilizar
durante as nossas videoaulas e os exercícios que você terá que fazer, ok? Então, não se esqueça, após aí de ter assistido, ter participado dessa videoaula, não esqueça aí de dar o seu joinha aí, o seu like neste vídeo, compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que está precisando conhecer um pouco mais do AutoCAD e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal Eletromecando para você ficar sempre a par de todos os vídeos que nós postarmos aí em relação ao seu curso técnico em eletromecânica, ok? Até a próxima aula, caro aluno!